E aí, gente? Tudo certo? Como é que vocês estão? Bom, é o seguinte, vou tentar falar um pouco mais alto para superar os ruídos, né? Externo, interno e também trazer um pouco melhor de qualidade de áudio, porque ainda não tenho microfone de lapela ou enfim. Tinha, graças a um doguinho maravilhoso, ele mordeu tudo, bagaçou o fio. Bom, vamos lá. Aqui. Voltando, nossa conversa de processo civil, eu quero tratar agora do capítulo 4, né, da doutrina qual estamos seguindo, que vai falar sobre sujeitos do processo, ok? Todos os sujeitos envolvidos. Sujeito vai muito além de partes, né? Já nesse preâmbulo, devo destacar isso, né? Partes temos polo ativo, polo passivo, réu, autor, exequente, executado, e assim requerente, requerido, né? A e B, ok. Sujeitos do processo temos parte A, parte B, o juiz, o promotor, o defensor, o assistente técnico, o perito, terceiros, enfim, aí é uma galera, certo? Ok. E é claro, não vamos deixar de falar o principal, vou dizer aqui, né? É o advogado, né? Seja público, privado, enfim. Nesse sentido, começamos a matéria, né? Com partes e procuradores, correto? Já nos deparamos, né, no CPC, a tratativa ali no livro 3, ok? Vai falar sobre suas responsabilidades de cada um, na questão do advogado, questão dos seus honorários, seus deveres, né, e tudo mais. Bom, antes, vamos permear a questão da capacidade de estar em juízo, tá? E capacidade processual, ok? Que é a legitimação processual. Então, assim, nos deparamos com os pressupostos processuais, tá? Que refere-se a 3 categorias distintas: a capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória. Mas o quê? Pois é, vamos lá. A capacidade de ser parte, ela vai o quê? A capacidade de ter direitos e obrigações na ordem civil, beleza? Que é ser sujeito de direitos, né? Titular de uma relação jurídica. Isso a gente está falando de capacidade de ser parte, correto? É mais voltado de cidadão, uma pessoa capaz, maior, que não, mesmo tutelado vai estar nessa condição, porque vai estar assistido, enfim, então é isso. A capacidade de estar em juízo é o exercício do direito civil, tá? É a condição do titular de direitos, né, no plano material, validamente falando, em exercê-lo, correto? Também a capacidade de ser parte. Isso não significa dizer, no entanto, que o exercício desse direito no plano processual não precise, por vezes, ser integrado ou complementado por um outro agente, correto? Sendo assim, a capacidade de estar em juízo peraí, eu posso tocar isso aqui sozinho? Não, beleza, posso. Trabalhista, por exemplo, da certa parte. Não, vou lá no juizado, eu me peticiono. Não, beleza. Administrativamente, vou lá. Tá, agora está em juízo. Há momentos e como 90% dos casos, preciso o quê? Do advogado, né? De quem está habilitado para estar em juízo. Beleza? E aí temos essa diferença discrepante. Então, capacidade de ser parte, capacidade civil, tá? De qualquer um. A capacidade de estar em juízo eu posso ou não ingressar com essa ação? Não, até aqui você não precisa de advogado, a partir dali você precisa, ok? Bom, aí a gente tem que ter cuidado com o artigo 72 ali, com o curador especial, tá? Que é uma função exclusivamente processual, tá? E os casos são o seguinte: dos incapazes, tá? Que não tiver representante legal,
aí é determinado um curador especial para fins processuais. Ponto. Ok? Também temos o réu, né, preso, revel, o revel citado, né, por edital ou com hora certa. Ali, então, é constituído advogado. Beleza? Então, são esses casos específicos. Prosseguindo, no artigo 73, nos deparamos com a legitimidade dos cônjuges em juízo. Aí é o seguinte, são detalhes, mas de modo geral, tem que ter, né, necessita do consentimento do outro para entrar no juízo. Principalmente, tá, em direito real imobiliário. Beleza? Vou vender. Mesmo vai vender no contrato, tem que ter anuência de ambos. Ok? Lembrando que não há essa necessidade quando já for ali o regime de bens, for a separação absoluta de bens, então não tem. Universal, tem. União estável, comprovando a união estável devidamente comprovado, né? Sendo redundantemente pleonástico, para a gente poder, né, trabalhar as ideias. Gente, é que eu sempre falo, né? Na maioria das vezes, mas é prolixo, é redundantemente pleonástico. Sim, ainda mais na metodologia de ensino, você falar da mesma coisa de formas diferentes, né, supera, consegue alcançar os objetivos. Isso não só em questão de aula e tudo, mas também você lidar com o público, correto? Bom, continuando, nos deparamos com a legitimidade passiva, né, ali já os meandros do parágrafo 1º do artigo 73, tá? E temos a seguinte descrição. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados se a demanda versar sobre o direito real imobiliário, como já dissemos anteriormente, tá? A não ser que sejam casados sob regime separado e absoluto de bens. Ok, isso já... O que mais? Se a demanda resultar de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. O que mais? Se a demanda fundamentar-se em dívida contraída por um dos cônjuges. Ok. Bem de família. Casa, bem de família. Deu confusão. Bom, lembrando, nesse caso aqui, eu já até comentei um vídeo aqui, tá? Eu só vou destacar. Teve um julgado recente que uma casa bem de família foi agora não lembro se foi para alienação ou para liquidar dívida, tá? Mas bem de família não pode. Não pode. Como assim? Calma aí. O juiz analisou no caso concreto que a casa valia 9 milhões, meu chapa. Entendeu? Então, 9 milhões supera aquilo de, eu preciso de uma casa digna para morar. Não. Aí já é luxuosidade, certo? Então o juiz foi lá, quebrou isso. Foi paradigmático, né? Então, já temos isso aí. Não, mas calma aí, deixa eu ver. Não, mas é luxúria, velho. Então, racha, isso aqui é digno para você, né? Entendeu? Bom, continuando. Né? E se a demanda tiver por objeto o conhecimento, a constituição ou a instituição de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Tudo isso vai envolver, tá, questão de legitimidade passiva. Ok? E tudo isso se aplica à questão de união estável, como eu disse, desde que devidamente comprovado, tudo que união estável vai equiparar o casamento e assim por diante. Ok? Tá? Show! Continuando aqui, aqui pra mim, aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Lembrando que a questão dos cônjuges, a gente vai remeter ao fato de que quando um dos cônjuges não concorda, tá, com a iniciativa do outro para os fins do artigo 73, que é o que a gente diz lá anteriormente, a decisão daquele que fala, não, os dois têm que concordar para tudo acontecer. Não quero, um falou não, nada a ver. Aí isso vai ser suprido judicialmente. Então, o que o juiz assim determinar, assim será. Então ele vai favorecer para um dos lados. Um quer, outro não quer. Ele vai chegar e falar, não, o que não quer tá certo. Não, quem quer tem razão, é isso aí. Beleza? Bom, serão representados em juízo, ativa e passivamente, segundo o artigo 75. Eu vou ler na íntegra porque aqui é meramente leigo, né? Quem? A União, tá? Por quem?
Então aqui é muito simples, aqui a gente vai remeter a questão da organização e tudo. Então a União é representada por quem? A Advocacia Geral da União? A AGU. Ok. É diretamente ou mediante um órgão vinculado, tá? O que mais? Os Estados do Distrito Federal. Seus procuradores. Procuradoria Geral do Estado. PGE. O que mais? Município. Falei fio, né? Município. Por seu prefeito ou procurador. Procuradoria Municipal, né? Autarquia e fundação, né, de direito público. Por quem a lei ou ente federal designar. Então, o que a lei falou, assim será. O que mais? Massa falida pelo administrador judicial. A herança jacente ou vacante pelo curador, né? O espólio pelo inventariante. Uma família determinou lá, enfim, o irmão tal, né? O filho tal, o neto tal vai ser o inventariante. Então, assim, ele, né, representará em juízo ativo e passivamente, tá? Como assim? Esse inventário aqui tá para jogo, eu quero entrar no meio aqui, intervenção de terceiro, seu filho aqui parado. Quem que eu vou meter no pau? O inventariante. O inventariante, não, calma aí, eu vou entrar aqui em juízo para poder resolver ativamente. Ok. Tá? E o que mais? Pessoa jurídica. Seu ato constitutivo vai dizer quem é um representante legal. Tá? Sociedade e ações irregulares, né? Então, pessoa que encobra a administração. Pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante administrador de sua filial e assim por diante. Ok? Bom, continuando, a gente vai agora se deparar com a capacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, né? O órgão jurisdicional suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, o que a gente percebe? Quando houver uma certa incapacidade no processo por parte do representante, certo? Então, peraí, o juiz fala, vamos resolver isso. Tá? Então, não é assim, deu errado, não, cancela. Não. Vai ter a resolução ali, deu certinho. Okay. E se o vício não for sanado, tá? As consequências, né, variarão de acordo com a instância que está. Juiz de primeiro grau, seguinte forma, juiz de segundo grau, terceiro grau e assim por diante, ok? Bom, se for na primeira instância, agora vamos para cada caso, né? Temos lá vícios a ser sanado. O processo será extinto se a providência de saneamento couber ao autor. E se couber ao réu, ele será considerado revel. Certo? Então veja só. Eu sou autor. Deu errado. Não saneou. Extingue o processo. Eu sou réu. Revel. Pau. Perdeu. Entendeu? Causa ganha. É tipo isso. Para o autor. Tá? Bom, se for em fase recursal, nós estamos lá no artigo 76, parágrafo 2º. Compete ao relator não conhecer do recurso. Então, o juiz deu a decisão, vou entrar com recurso, decisão desfavorável ao meu cliente. Vou agravar, vou entrar com embargo. Não reconhecer do recurso, aí vai para o relator, né? Ou seja, vai lá para o tribunal, quem recebeu lá, o relator. O relator não vai conhecer o recurso, né? Se a providência couber ao recorrente, ou se couber ao recorrido, determinar o desentranhamento das contrarrazões. Como assim? Vamos lá. Recorrente, recorrido. Recorrente, eu estou entrando. Recorrido, é contra quem eu estou entrando. Ok? Então, o relator não vai conhecer do recurso se a providência couber ao recorrente. Tá? Pronto. Ele vai olhar para mim e falar, não, você está entrando aí com recurso, certo? Não gostou da decisão, eu não vou reconhecer esse recurso. Agora, se couber ao recorrido, aí vai tirar o processo, tá? Desentranhar é tirar as contrarrazões ali. Tira do meio do processo, ok? Bom, continuando,
Agora vamos para o tópico que trata dos deveres. Só retomando aqui que esse capítulo vamos dividir em duas partes, tá? Vamos dividir a aula aqui em duas partes. Bom, deveres, responsabilidades dos sujeitos processuais. Aí é que tá, vamos lá. Temos os deveres elencados ali no artigo 77. Rapaz, se não me engano, são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ih, rapaz, é 7. Vamos lá. Vamos lá. São os seguintes. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Fala a verdade, somente a verdade, e jamais a mentira, com pena de ser preso. Entendeu? É o juramento. Não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. É basicamente, pensa assim, cara, eu vou defender, mas eu não tô vendo. Mas aí acontece que os sujeitos querem caçar problema onde tem, que inventar coisa. Então, se isso vai protelando o processo, isso vai judiando do acesso à justiça, você vai ainda ter a possibilidade de ser julgado por litigante de má fé, meu brother. Então não vai não, Bino. É cilada, tá? Continuando. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários da declaração à defesa do direito. Precisa falar alguma coisa? Claro, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou provar com coisa... Não, isso só tá enrolando, ganhando tempo. Pra quê? Aí depende qual a sua estratégia. Mas não faz isso não, tá? Cumprir com exatidão as decisões judiciais, tá? De natureza provisória e não criar embaraço à sua efetivação. Mesma coisa. Não fica protelando, não fica enrolando. Declinar no primeiro momento que lhes couber falar os autos, né, o endereço residencial profissional, atualizado e tudo. Então, assim, sempre já manter organizado, né? Quando for. Não praticar inovação ilegal, né, no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Informar e manter atualizados seus dados cadastrais. Pronto. Então, assim, deveres, obrigações, feijão com arroz de qualquer uma das partes. Qualquer um dos advogados, os representantes, enfim. Ok? Bom, não feito isso, ou fazendo tudo isso, seja aqui o dever negativo ou positivo, entenda, negativo, você fez, se lascou, positivo, você deixou de fazer, se lascou, é punível como ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Aí, meu chapa, vai transcorrer em multa para parte, processinho na OAB, pro advogado, advogada, tá? Aí, o chuva é grosso. Vai abrir sindicância lá, PAD, procedimento administrativo, investigação, pra ver, não. Risco de suspender, trancar a inscrição da OAB, né? Então, assim, evita transtorno, né? Não caça confusão, não caça chifre na cabeça de cavalo, não. Beleza? Segue. Bom, configurando o ato atentatório à justiça, né? Devendo o magistrado, sem prejuízo das sanções criminais, civis e administrativas, processuais, e cabível, é como eu disse, vai tascar uma multa em até 20% do valor da causa. Toma, receba, meu filho, receba. Não é luva de prender, mas receba, tá? E se a multa não for paga no prazo fixado, meu chá, vai ser escrito na dívida ativa da União. Tá bom pra você? Ou você quer mais? Não, né? Você quer mais não. Então tá bom. Aí vai ter execução fiscal, pronto. Autora, beleza? Lembrando, o representante da parte judicial não pode ser compelido a cumprir decisão em lugar da própria parte. O juiz decidiu que a parte vai ter que... Calma aí. O advogado não vai pagar o pato. Na responsabilidades, deveres e obrigações da parte do advogado, né? Descumprimento ali processual, feriu a dignidade da justiça, ok, o advogado vai responsabilizar pelos seus atos. Mas aquilo que incumbe a parte, o advogado não tem nada a ver, meu chapa. Não mistura as boletas, não. Beleza? Ok. Então tá bom. Fica assim, tá?
Continuando. Agora, a responsabilidade das partes por dano processual. Gente, no artigo 80, os comportamentos repudiados são o seguinte: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Já está decidido, já está pacificado, já está claro na lei, não tem brecha e tu vai pra cima mesmo. Você tem certeza que tu vai pegar essa bronca pra ti? Cara, velho, não entra não, velho. Alterar a verdade dos fatos, tá? Aí você induz o juízo ao erro, todo mundo ao erro. Usar do processo para, né, conseguir o objetivo legal. Vigia, tá? Opor resistência justificada ao andamento do processo. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Provocar incidente manifestamente infundado. Interpor recursos com intuito manifestamente protelatório, para ganhar tempo, para prescrever. Cara, antigamente, o tempo anterior, era comum isso, tá? E às vezes até imperceptível no meio do bololô todo. Hoje, tá assim, ó, de ser percebido, de ver, beleza? Bom, agora vamos para a parte que interessa. Money, cash. Faz-me rir. Honorários, tá? Advocatícios, despesas e multa. Não mistura a bola toda não, meu chapa. Separa, fragmenta, divide. Tá? Despesa. Ah, é transporte, é gasolina, é hospedagem de advogado, é comida. Ponto. Honorários são honorários. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então tá. Fica assim, então. Bom, primeira regra. As partes devem atender às despesas, né, que realiza, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença, né, final, ou até o cumprimento da sentença, ou na execução até a plena satisfação do direito concedido. Paga, depois nós conversa, tá? Ó, não confunde os honorários advocatícios, que tem disciplina própria no artigo 85, tá? Com as despesas, que está no artigo 84, que abrange justamente isso que eu te falei, tá? Despesas de viagem, assistente técnico, diário de testemunha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, beleza? Bom, ó, a sentença final deve ser entendida como a decisão que encerra por completo a fase de cognição da primeira instância. Ok? Aí você vai recursar, vai para o segundo aqui. Sendo indiferente, portanto, o proferimento de eventuais decisões de julgamento parcial de mérito que pode ocorrer com fundamento no artigo 256. Tem nada a ver uma coisa com a outra, meu shape. Beleza? Ok. Bom, lembrando, sentença, né, condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Né? O vencido a pagar as despesas do vencedor. Então, assim, os dois foi lá, antecipou. Nossa, perdi. O que você antecipou, o que o outro antecipou, você paga pra ele. Beleza? Ah, ganhei. Opa, vou receber do outro lado, tá? Então a sentença, ela vai fixar o responsável pelo pagamento, tá? Das despesas e também dos honorários justificativos. Isso já bem claro, já o juiz já deixa falar, olha, já determino que a parte pague as custas, os honorários, despesas, pronto. Aí tem caso de justiça gratuita, isso não vai ver, vai ser o primeiro tópico da segunda aula desse capítulo. Então lembrando, capítulo dividimos em duas aulas. O primeiro tópico da segunda aula já vamos começar com justiça gratuita, tá? Sobre justiça gratuita e, se não me engano, também vamos falar um pouco sobre... Rapaz, calma aí, deixa eu recorrer ao termo. Você acredita que eu caí no termo, agora eu perdi o termo. Isenção. Ah, rapaz, isenção de custo, aí a treta é grande, hein? Aí eu vou trazer umas novidades aqui pra vocês aqui. Mas segura a bomba aí, tá? Segura o coração, meu chapa. Bom, continuando. Os percentuais do honorário advocatício, tá? Quando a Fazenda Pública não for parte, tá, na matéria tratada, vai variar de 10% ao máximo de 20% sobre o valor da condenação.
Beleza? Aí, mas é com base do quê? O zelo do profissional. O advogado zeloso, cuidadoso. O lugar da prestação de serviço. Tá? A natureza e a importância da causa. E o trabalho realizado pelo advogado. Então, vai ter esses parâmetros ali. Alguns vão subjetivos. Tá, ok. Tá. Mas, enfim, a lei pelo menos já tem esse norte. Pro juizão ali jogar o jogo. Beleza? O que mais? Bom, os limites percentuais variam consoante o valor da condenação. Os honorários são fixados no mínimo 10 e no máximo 20 sobre o valor da condenação, tá? Em 200, quando for causa de até 200 salários mínimos. No mínimo 8 e no máximo 10, se for de 200 a 2.000 salários mínimos, meu brother. E no mínimo de 5, máximo 8, se for de 2.000 salário mínimo até 20.000. Pensa. Salário mínimo hoje é 1.518 vezes 20.000 salário mínimo. Né? Eu acho que se pegar... Quer ver, ó? Tô sem calculadora aqui. Mas, enfim. Não vou fazer conta para não fazer cagada. E de 3% a 5%. De 20.000 a 100.000. Acima de 20.000, meu brother, é de 1% a 3%. Tá? Acima de 100.000, desculpa. Aí se a gente calcular 100.000, é 1.500 vezes 100.000. Dá o quê? 1 milhão? Acho que é, né? Enfim, 1 milhão que seja. 1 milhão. 150 mil. Ih, rapaz. Mas enfim, 1% disso é grana, velho. Bom, os percentuais devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. Então, assim, já tem sentença líquida, você já sabe, já entrou com o valor ali, não precisa liquidar, você já entra com o percentual de sola. Tem que liquidar? Então, se já está líquido, você já entra com o valor solicitado. Ok, tudo calculado, bonitinho, demonstrando. Aí, meu chapa, você vai para liquidação para depois solicitar, tá? A porcentagem, certo? Os honorários nas causas que for inestimável e irrisório, o juiz vai fixar o valor dos honorários com a prestação equitativa, tá bom? E tratando-se de indenização por ato de... Isso que eu tô falando de caso diferente. Em causa que oh, meu Deus. Irrisório, valor inestimável. O juiz vai fazer esse aqui. Equânime, um negócio que não vai, né, nem cá. Então. Agora, quando for por ato ilícito contra a pessoa, tratando de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários, de acordo com o parágrafo 9 do artigo 85, incidirá sobre a soma das prestações vencidas com mais 12 prestações vincendas. Tá? Essa regra é bem clara. Bom, continuando, eventual majoração dos honorários em fase recursal, a majoração de verba honorária ao longo do segmento recursal não pode ser adotada como mote para sancionar, tá, o recorrente. Deve ser aplicado em regime específico. Então, como assim? Você está na fase recursal, você vai lá e, né, não se confunde com aplicação de eventual multa. Em sanções processuais, você vai majorar os honorários, tá? Nos termos e limites da lei. Isso não é multa nem nada, é só, ok? Estamos em segunda instância, vou dar uma melhorada aí, porque agora o trabalho tá, né, mais pesado, requer mais perícia, mais perícia no sentido assim, especializado, enfim, né? Beleza? Bom, vamos lá. É autorizado que o advogado pode requerer seus honorários, né, para a sociedade de advogados. Vai ser pago ali. Lembrando que isso, para fins tributários, é vantajoso você estar associado do que a advocacia unipessoal, tá? O encargo tributário bem menor, beleza? Sendo os honorários fixados em quantia certa, os juros moratórios decidirão a partir da data do trânsito em julgado de decisão. Tá bom? Então, transitou lá em julgado. Ok. A
partir dali você pode ter a correção e incidência de juros e correções monetárias, considerando que o seu honorário já está fixado com o dia certo, tá? Que é a maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos você já tem isso já, tá? Bom, agora, tem um negócio chamado sucumbência recíproca. Isso é, cada um paga o seu, meu chapa. Até o estrago que fez. Os dois lados, é tipo assim, ó. Tem uns pedidos, certo? Aí o juiz falou, ó, esse pedido é ok, esse não. Opa, no não, você paga. O outro também, esse sim, esse não. Vamos supor que foi ao contrário. Esse, ó, sim, não. Não, sim. Então, cada um assume o seu BO. Tchau, obrigado. Tá? Agora, em questão de litisconsórcio ativo ou passivo, que é a pluralidade de autores e réu, tá? O uso vencido responde proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários advocacícios. Como assim? Ó, vamos lá. Você tem... rapaz, baguncei mais aqui. Bati o pé no pedestal. Desculpa aí, gente. Não é terremoto, não. O que acontece? Vários réus lá. Certo? Todo mundo perdeu essa bagaça. Virou despesa. Então, rateia tudo. Cada um paga um tantinho. Ninguém fica devendo, ninguém fica sem pagar. Todo mundo vai pagar. Fechou? Fechou. Então tá bom. Agora, sobre a responsabilidade do pagamento da despesa, tá? Quando houver, haver a sentença com fundamento em desistência. Nesse caso, a despesa e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. Ou desistir, não, pra mim não quero. Então beleza, desistiu, já passa ali, tá? Pega o Pix, deposita, paga e pode ir embora, desistiu. Por fim, gente, estabelece que se o réu conhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação recolhida, os honorários serão reduzidos pela metade. O réu já está sabendo e tudo, então ele vai lá, cumprir integralmente a prestação. É isso aqui? Não, beleza, então toma. Os honorários que era tanto, metadinha paga. Já arcou com o negócio. O advogado lá ele já vai ter a X% do horário que o réu pagou. Né? Então, vou pagar pela metade e pronto, tá certo, nada mais justo, e afinal, já desembolsou um tantinho ali. Né? Já quase finalizando aqui a primeira aula desse capítulo, nos deparamos ali então com a obrigação do autor, né, com o proferimento de sentença sem resolução de mérito. Tá? A requerimento do réu, deve pagar ou depositar em cartório as despesas e honorários que foi condenado, sob pena de não fazendo, não poder demandar novamente. Então, é obrigação do autor, quando houver proferimento de sentença sem resolução de mérito, aí o réu vai lá e requer, tá? Então, se não requerer, a cobrança das despesas e honorários gerados pelo processo anterior não pode ser óbvio para ingressar no judiciário, ainda que para discutir a mesma afirmação de direito. A questão que a gente está falando aqui é o seguinte: deve pagar ou depositar em cartórios despesas e honorários a quem foi condenado, sob pena de, não o fazendo, não poder demandar novamente. É o seguinte, esse dispositivo ele está no artigo 92, tá? E a gente vai entender, né, assim como o posicionamento, e eu concordo totalmente com o posicionamento aqui, né, do autor, que esse dispositivo, dessa forma, você está impedindo acesso à justiça. É que nem a decisão recente agora para nós advogados. Não, em causa própria teve que recolher, não. Continuar o processo. Outra coisa, não pagou anuidade OAB, não vai. Não existe mais isso. Não impede o exercício né, para o bem da justiça, né, para o bem da sociedade, o exercício da advocacia. Porque não pagou anuidade. Não. Ele já tirou o título, ele já passou por todo, enfim, isso não tem que anular. Antes era, agora não é mais. Então, isso, a gente vai ver que isso vai de encontro com os preceitos constitucionais, tá? Lá no artigo 5º, que é do acesso à justiça, só porque você não
depositou, ali vai te impedir. Não. É um dispositivo que é inconstitucional. Bom, temos aqui a questão do pagamento, né, assistente pelas despesas processuais. É proporcional, tá? Quando assistido por vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que for feita. É tipo assim, ó, A contra B. A foi lá, tem um assistente, né, ali na ação, enfim, A perdeu. Ele paga, o assistente do A, proporcional até onde ele entrou ali no meio do processo, ok? Bom, o pagamento dos honorários do perito e do assistente técnico, né? Cada parte adianta a remuneração do assistente técnico ou vem indicado. Ah, indicou tal, beleza, já deixa adiantado, tudo ok, tá? E os honorários do perito, né? Será depositado em juízo o valor correspondente, beleza? A parte responsável pelo pagamento ali da parte pericial. Por fim, o beneficiário de gratuidade de justiça, tá? Provou e tudo, lembrando. Isso eu vou tratar melhor na próxima, mas temos a diferença entre a inexistência de pagamento de custa, tá, e a gratuidade de justiça. Cara, isso, é claro, eu tô ainda dando uma olhada melhor sobre esse... não cheguei a ver... Tem um caso, isso, tem uma decisão, tá muito bem clara. Eu quero ver outras, e se isso é a pacificação, enfim, inclusive na doutrina que eu não vi, tá? Mas essa dicotomia entre inexistência de custas, tá? De pagamento de custas, e justiça gratuita. Beleza? Tá, mas enfim, no caso da justiça gratuita, você sabe que é um caso que deve ser analisado caso a caso, tá? Então ali você tem que critérios para poder analisar, se enquadra como pobres mediante, né, a lei, né, a hipossuficiência. Nem sempre o milionário quer dizer que ele tem que pagar todas as custas. Se o orçamento dele está comprometido, né, e devidamente comprovado, como que ele vai pagar a custa, meu chapa? Entendeu? Então, as ideias é isso. Mas enfim, quem é beneficiário da justiça gratuita, né, os recursos são pagos ali pelo horário, né, pelo orçamento público, tá? Enfim, lembre-se, nada é de graça, alguém vai pagar a conta. Isso é pra vida, né? Então, beleza? Bom, sendo assim é isso, gente. Isso foi por alto aí, tá? Alguns tópicos sobre sujeitos processuais. Continuaremos na próxima aula a tratar gratuidade de justiça, tá? Sobre procuradores, advocacia privada, sucessão das partes e procuradores, aí litisconsórcio, lindo de ver, a regime do litisconsórcio, intervenção de terceiros, gritante diferença, aberrátil, assistência simples e assistência litisconsorcial, atuação do assistente, né? Que mais? Denunciação da lide, meu brother. Que mais? Continuar no capítulo aqui, o capítulo é grande. Às vezes a gente já subdivide em 3 aulas, tá? Julgamento da denunciação e verba de sucumbência. Chamamento ao processo. Ó, estamos falando de 3 institutos aí, hein? Fica de olho. Incidente de consideração da personalidade jurídica. Fantástico, fantástico. Amicus curiae, certo? É o amicus curiae. Aí vamos entrar por fim. Juiz, auxiliar da justiça. Se eu não me engano também, eu acho que é o Ministério Público, impedimento de suspeição, bom. Auxiliares, que é o escrivão, o chefe de cartório, secretaria, né? O perito, né? O depositário, o intérprete, conciliadores. A galera, isso aqui, Ministério Público, Advocacia Pública, vulgo, Defensoria Pública, mentira. Aí temos a Defensoria Pública logo em seguida, aí acaba. Então, pelos meus cálculos, eu acho que ela vai dividir isso aqui também em 2 aulas a mais do mesmo capítulo, tá? Então, tá. Certo? É isso aí, minha gente. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Do intervalo dessa para outra,
né? Em continuação, eu creio que eu vou gravar alguma de falência e recuperação de empresa. Espero você por lá também. E muito em breve, apesar que vai ser uma ordem natural do processo, né? Aqui das aulas e do processo civil, vamos chegar na parte dos recursos, prazos de recursos, tá bom? E lá, quem sabe, eu detalho um pouco da vida prática aí. Beleza? É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Fui.